Senhor presidente, senador Rubem Figueiredo, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem nós votamos aqui o que poderá ser uma boa lei para o Brasil. Ainda não acredito que seja a melhor lei para cuidar dos portos. Ela podia ser melhorada, mas acredito que poderá ser uma boa lei. Ainda tenho um pouco de dúvidas, porque ninguém sabe o que vai acontecer exatamente nessa confusão que ficou a lei. Mas acho que nós votamos o que poderá vir a ser uma boa lei. Eu me abstive, como o senhor senador também, como o senador Cícero também. Nós somos, senador, dos cinco que nos abstivemos. E eu me abstive porque eu preferi votar pelo Senado, pela democracia, sem pressa, em relação à busca da melhor lei possível para modernizar os portos brasileiros. Inclusive, para modernizar o Brasil. Não basta os portos. E a educação, que é o centro da modernização. Um país pode até ter portos ruins, mas não pode ter uma educação ruim se quer ter um bom futuro. Ontem nós votamos uma boa lei, possivelmente, mas nós votamos de joelhos. Nós ontem votamos de joelhos. E isso, ainda que faça bem aos portos, ao comércio, à indústria, à agricultura, pode fazer muito mal à democracia. Por quê, senador? Quando o legislativo se ajoelha, a democracia se deita. E nós corremos esse risco não apenas pelo que aconteceu ontem, mas por muitas outras coisas. Por exemplo, o próprio comportamento aqui ontem de alguns dos nossos companheiros, amigos, senadores, que estavam contra a medida provisória, foi ir ao Supremo, pedir que interrompesse o debate. Isso também é joelhos. Joelhos não é só em relação ao Executivo, é também em relação ao Supremo. Eu me nego a interromper qualquer processo que esteja em marcha aqui dentro indo ao Supremo. Porque é uma submissão também a um dos poderes. Se fizermos algo aqui inconstitucional, depois de feito, se aqueles que defenderam a Constituição não prevaleceram, perderam, depois da lei, a gente vai ao Supremo, como cidadão. Mas a casa, usar o Supremo para interromper um processo, não é correto. Nós estávamos de joelhos ontem. Por isso eu, como senhor, me abstive. Não estava pronto para votar uma lei que tenha 1.200 páginas, não a lei, o processo com as emendas em 4 horas. Não havia tempo de melhorar aquela lei. Nós votamos o que pode ser uma boa lei, mas de joelhos. O mais grave é que não é o único indicador de que querem colocar a democracia de joelhos. Vou dar outro exemplo. Hoje, a submissão dos prefeitos e dos governadores ao Poder Executivo Nacional é uma ameaça à democracia. Ontem eu vi na manchete de jornais uma entrevista de um governador do PSB dizendo que a candidatura do governador Eduardo Campos, do seu PSB também, ainda tinha que tomar cuidado, ainda não era tempo, ainda não estava preparado. Por quê? Porque sendo governador hoje é dependente do governo federal. E ser governador dependente do governo federal não é democrático. Hoje, o vice-presidente do PSB coloca nos jornais de que, de fato, é irreversível a candidatura do Eduardo Campos, mas que não podemos ameaçar os nossos companheiros, prefeitos e governadores. Isso mostra que nós estamos de joelhos. Os governadores e prefeitos estão de joelhos em relação à presidência da República. Isso não é democrático. Eu tenho certeza que se o PDT outra vez me escolhesse para ser candidato a presidente, dificilmente os prefeitos do PDT iriam para a rua defender minha campanha.
porque são dependentes. Não estou reclamando nem criticando, eu estou aqui analisando o sistema democrático brasileiro com sua falha de colocar estados e municípios de joelho, legislativo de joelho, o Supremo interferindo no legislativo mais do que deveria, ao mesmo tempo, o legislativo, com um projeto na Câmara para tolher poder do Supremo. Isso é uma tentativa de colocar o Supremo de joelhos diante do legislativo. Isso não é democrático também. A gente vê também propostas, aqui e ali sai, se recua, o governo, alguns do governo apoiam, outros dizem que não, medidas que tentam, eu não diria manipular, não diria influir, mas medidas que tentam regulamentar a mídia. É muito perigoso. Regulamentar a mídia é um passo para controlar a mídia. Regulamentar a mídia é um passo disfarçado de censura. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos de joelhos diante da imprensa. Porque a imprensa age de uma maneira que não é apenas livre, é de uma maneira, muitas vezes, irresponsável, fazendo acusações que depois, anos depois, meses depois, são desmentidas e a imagem de quem foi acusado fica. Nós estamos de joelho diante da imprensa, mas não podemos colocar a imprensa de joelho diante de nós, porque seria mais perigoso ainda. Quando a imprensa faz acusações que tocam na honra de uma pessoa, toca na honra de uma pessoa. Mas quando a gente controla a imprensa, a gente toca na honra do país inteiro. Nós estamos ficando de joelhos. E esse não faz com que a democracia funcione bem. Hoje, senador Figueiredo, eu recebi, como todo dia de manhã cedo eu faço, minha correspondência pelo tal do Twitter, até porque tem um número muito significativo de 333 mil seguidores, e coloquei meu voto de abstenção. E disse, alguém perguntou, mas por quê? Eu respondi, porque eu não estava preparado para votar. E logo vieram duas respostas. Isso chama-se ficar em cima do muro. Sabe o que isso quer dizer, senador? Que o Brasil não está mais dividido entre as posições A e B. Está dividido entre quem é a favor e quem é contra o governo. Para os favoráveis ao governo, tudo que for favorável ao governo vale. Para quem é contra, tudo que for contra o governo vale. As pessoas perderam a capacidade de refletir o que para elas parece certo ou parece errado. O muro não é em cima de governo ou oposição. O muro é em cima de ter ou não ter convicção. Isso é que diz se uma pessoa está em cima do muro. Não tem convicção. Mas se tem convicção, tem que ficar a favor do governo, contra o governo e às vezes dizer, eu não estava preparado para votar. Como não estava preparado para votar, ou saía daqui, ou sai daqui ou se abstém. Sair daqui é ausência. Então se abstém. Nós votamos ontem uma lei que pode ser boa, mas votamos de joelhos. E quando a gente vota de joelhos, nem as melhores leis são boas. Até porque as leis podem esperar um pouco. A democracia, quando ela se rompe, quando ela se arranha, é muito difícil reconstruir. E hoje, já é muito difícil reconstruir plenamente a democracia, senador. Já está difícil. Como reconstruir uma democracia em que a imprensa seja totalmente livre e, ao mesmo tempo, totalmente responsável? Como reconstruir uma democracia onde os três poderes funcionem harmonicamente, mas sem submissão de nenhum deles? Submissão que vem, por exemplo, da vergonha de se falar de que, para aprovar a lei, foi preciso liberar emendas de parlamentares. Ou seja, eles votaram pelas emendas, eles não votaram pela convicção da modernização dos portos. Como já se acusou de uso de mensalão, como se acusa de compra de votos para aprovar a reeleição, a mudança na Constituição que permitiu a reeleição de presidente, que elegeu como primeiro presidente reeleito o presidente Fernando Henrique Cardoso. Está difícil reconstruir essa democratização.
Está difícil fazer com que os governadores não fiquem de joelhos, os prefeitos não fiquem de joelhos, o legislativo não fique de joelhos, o Supremo não fique tolhido, o executivo não fique tutelado, mas que fique em harmonia com o poder do povo que é nesta casa, no Congresso Nacional. Outras mensagens disseram, mas que Congresso é esse que nós temos? E vamos falar com franqueza, que Congresso é esse que nós temos que passa imagens de que vota por emendas, por liberação de emendas, que vota por fisiologismo. A maneira como funcionou nessa eleição na Câmara, a base de apoio do governo, demonstra a fragilidade da democracia. Porque é uma base de apoio organizada não conforme os contornos ideológicos que separam um grupo do outro, mas contornos fisiológicos que permitem migrar de um lado para o outro. Vota-se um dia de um jeito, outro dia de outro, e não porque a consciência está sempre no mesmo rumo e as coisas que chegam é que mudam. Não, vota-se de um lado para o outro conforme os interesses imediatos do processo eleitoral ou conforme outros interesses escusos, porque o interesse eleitoral a gente nem pode dizer que é escuso, mas não é o melhor. Nós votamos ontem o que pode ser uma boa lei, mas votamos de joelhos. E isso é muito perigoso. O presidente Renan, como o senhor mesmo disse há pouco, assumiu o compromisso aqui de que esta foi a última aberração. Dizer que uma aberração foi a última é muito correto depois dela ter ocorrido, mas ele disse antes dela ocorrer. Isso não foi bom. Não foi bom para a educação do nosso povo, para a educação dos nossos jovens, que olha para a política e diz, o Senado só vai cometer essa última aberração. E muita gente não acredita que foi a última. Por quê? Porque nós estamos de joelho diante das chantagens de que se não aprovar aquela medida provisória, ela cai e aí vem um caos. O pior é que pode ser verdade. Há medidas provisórias que, se forem barradas aqui depois de 45 dias, geram um caos. Porque ela já está em vigor há 45 dias. Como é que ficam quem já se beneficiou de uma medida provisória que cai? Então, há medidas provisórias que vão chegar aqui como um sequestrador, com um revólver na nossa cabeça. Ou vota-se a favor da medida provisória, ou o país explode. Isso é chantagem. Chantagem a gente só enfrenta correndo o risco de todas as consequências que vierem. Nós, ontem, votamos uma boa lei, possivelmente, não estou certo ainda, mas uma lei necessária, se não daquela forma, mas votamos de joelhos. Isso é perigoso. Isso é uma ameaça à democracia. E a democracia é mais importante do que todas as leis, porque é ela que fabrica as leis. É ela que permite corrigir o que as leis fazem de errado. Eu disse ontem aqui, senador, durante o debate, que não foi a primeira vez que o Senado aprovou uma lei em poucas horas. A mais importante lei para mim que esse Senado já aprovou em toda a nossa história, de quase 200 anos, é a lei de que abolia a escravidão. Ela chegou de manhã e saiu de tarde daqui. Mas era uma lei que tinha 7 palavras. 7. Essa eu não consegui fazer as contas direito. Mas deve ter, não a lei, mas o processo da lei, dezenas de milhares de palavras. 20 mil, talvez, pelo tamanho que a gente vê. Que eu devia até ter trazido para mostrar hoje aqui o que é o tamanho do documento. É isso assim, o tamanho do documento que nós votamos ontem, lido em 4 horas, era desse tamanho. A Lei Áurea tinha 7 palavras. Fica abolida a escravidão no Império Brasileiro, no Império do Brasil. Além disso, tinha uma nitidez, que era abolir a escravidão. Além disso, tinha uma imediaticidade. Na hora que ela foi assinada, ela entrou em vigor. A Lei dos Portos, não. A Lei dos Portos, mesmo depois sancionada, vai levar meses, anos,
para que ela, de fato, surta o resultado. Ou seja, se levou tanto tempo para ser aprovada, 10 anos do Lula e Dilma, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 18 anos, por que não podia esperar aqui mais 2, 3 meses? E se ela vai demorar 2, 3, 5 anos para dar resultados, por que não podia esperar mais 45 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses? A Lei Áurea não. A Lei Áurea não podia esperar mais nem um dia pelo sofrimento sobre quase 1 milhão de escravos. E ela libertou naquela tarde. Os escravos foram dormir escravos no dia 12, mas não foram dormir escravos no dia 13, porque o Senado, em poucas horas, pegou uma lei que veio da Câmara, aprovou e a princesa Isabel assinou imediatamente. Foi aprovado e levaram lá para o paço, onde ela ficava no palácio para assinar. Mas essa não tinha essa urgência do ponto de vista de minutos, embora tinha sim do ponto de vista histórico. Há uma coisa que as pessoas não estão percebendo. Existe uma urgência histórica e uma emergência do imediato. A seca no Nordeste hoje traz emergência. O atendimento dos pobres traz uma emergência. A mudança dos portos tinha, sim, uma necessidade imediata, emergente do futuro, histórica. E a história a gente não mede no mesmo relógio que a gente mede a vida. A vida. A gente mede num relógio de segundos. A história, a gente mede num relógio de anos. De meses que seja, mas nunca de segundos. Olhando para o relógio, se vai dar meia-noite, submetendo a essa chantagem do relógio. Eu temi, senador, fiquei de olho, que se demorasse mais algumas horas, eu temia que a gente atrasasse o relógio para poder cumprir a lei antes da meia-noite. Quando desse 11h30, iam colocar 10h30. Já se fez isso em alguns lugares, em alguns momentos. Eu temi que isso pudesse vir a acontecer. Isso não seria, obviamente, democrático. Obviamente. Não é tão óbvio que não foi democrático da maneira que a gente fez. Mas algumas coisas mostram isso. Por exemplo, o constrangimento dos senadores que eram a favor da lei. Chega a fazer tristeza. Os senadores que não podiam se manifestar, que eram contra aquele tipo de pressão. E que tinham que votar a favor da lei, não por ser governistas, mas porque querem modernizar os portos. E não terem condições de demorar um pouquinho mais de tempo para a gente analisar, porque o governo preferia uma medida provisória em vez de um projeto de lei. Porque projeto de lei não tem aquele prazo da meia-noite. Daria tempo. E sairia uma lei melhor. E sairia uma lei por um Senado de pé, e não de joelhos, como no final saiu a lei dos portos daqui ontem. Eu votei ontem, não foi contra a modernização, não foi contra o governo, não foi com a oposição. Eu votei aqui com o Senado. Eu votei aqui com a democracia. Eu votei aqui para o Senado ficar de pé, em vez de aprovar uma lei que pode ser até boa, mas votada de joelhos. Senador, é isso que eu tinha para colocar aqui hoje, nessa sexta-feira de manhã, dizendo que às vezes a gente pensa depois e diz, caramba, esse voto podia não ser o certo. Pois eu estou absolutamente tranquilo e consciente que um voto, que a abstenção, que não é uma coisa que a gente goste, foi certo. Foi o único que eu podia fazer corretamente diante de um projeto desse tamanho, que me chegou aqui agora, desse tamanho, com 4 horas para ver. Mesmo que digam que a gente já devia ter vindo estudando isso há tempo. Mas como é que a Câmara votou? Ela tinha o poder de mudar. E alguns dizem, mas não mudou nada. Mas cadê o papel para a gente ver que não mudou nada? Porque já aconteceu de se dizer uma coisa e o Diário Oficial sair outra. Se dizer, não ser feito, se faz de uma maneira, se diz de outra e sai como foi feito. Tinha que ver direitinho. Será que essa é a melhor lei para os portos brasileiros? Essa era a minha pergunta. E eu não tinha tempo de saber se era ou não. Como é que eu ia votar sim ou não?
E como é que eu ia embora, faltando? Não, eu optei por ficar e por dizer, não tive tempo de olhar, não tive tempo de ler, não tive tempo de estudar. Por isso, não tenho tempo de votar sim ou não pela modernização dos portos como eu desejo. Mas eu pude sim votar para que o Senado ficasse de pé. Eu votei pelo Senado, pela democracia. É isso, senador. Senhor senador Cristóvão Buarque, eu sempre ouço Vossa Excelência com muita atenção e profundo respeito. Como eu fiz quando a par de Vossa Excelência hoje ao senador Cícero Lucena, e agora ouvindo. As palavras de Vossa Excelência são recheadas de conceitos profundos, tanto quando o senhor defende a educação nacional, através da sua federalização, como agora que o senhor aborda assuntos importantes. Deles, eu gostaria rapidamente de destacar, senador, a atuação da imprensa com relação, sobretudo, à ação da classe política nacional. E retirei, aqui me lembrei, de duas expressões de eminentes homens públicos que ilustraram o nosso passado. Não só aqui no país, como também na política internacional. Se não me falha a memória, pelo menos o conceito que eu retirei dele foi esse. Rui Barbosa disse que é melhor conviver com a imprensa do que viver sem ela. O que Vossa Excelência afirmou aí. Quando Vossa Excelência analisou a questão da democracia, com os defeitos e as excelências dela, Churchill teria dito: o pior regime do mundo é o democrático, mas não há melhor do que ele. Então, senhor senador Cristóvão Duarte, esses conceitos se baseiam geralmente, sinceramente, de opiniões abalizadas como desses dois eminentes homens públicos que nós respeitamos e que vêm do nosso passado. E que Vossa Excelência os retratou aqui com tanta maestria. Outro assunto que Vossa Excelência abordou é a questão da medida provisória dos portos, que ontem nós tivemos oportunidade e tristemente de analisá-lo e votá-lo. Eu também eu não tenho a inteligência de Vossa Excelência, gostaria de ter, mas a respeito profundamente, como eu já disse. Eu tentei ler o texto da medida provisória de acordo com o texto básico do que veio lá da Câmara dos Deputados. Eu até perguntei a alguns colegas aqui se eles sabiam quantos artigos compunham a medida provisória. Alguns deles não sabiam. Aí eu mostrei para eles, são 76. E o último artigo dizia a respeito que seriam derrogadas as leis tais. E quando do meu pronunciamento dessa tribuna, eu indaguei o presidente, né, que nós precisávamos ter os avulsos dessa lei para analisarmos o que existe ali. Sua Excelência, o presidente, declarou que tinha sido distribuído aqui no plenário. Eu quero confessar ao senhor, eu não recebi, não sei se Vossa Excelência recebeu. Não é? E depois, como é que nós poderíamos analisá-la naquele afogadilho que nós nos encontramos, conforme Vossa Excelência referiu, de 4 horas? Era praticamente impossível, era impossível. E hoje eu leio nos jornais que a senhora Presidente da República se regozijou com o resultado da votação aqui no Senado, mas teria declarado que vai vetar 5 dispositivos. Cadê a excelência, então, da medida? Se a própria Presidente da República está recriminando a nossa decisão. É uma situação, me permita dizer, vexatória para nós. Mas nós estamos dentro do processo democrático e temos que respeitá-lo. Eu concluo, senhor senador Cristóvão Duarte, prestando mais uma vez as minhas homenagens a Vossa Excelência, pela precisão do seu pronunciamento, como disse, quanto do discurso do senador Cícero Lucena, ficará registrado
nos anais desta casa como uma peça importante do pensamento de homens como Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Obrigado, senador, mas o senhor, além de muito generoso, e eu ter que usar um tempinho para agradecer, eu quero dizer que muitos disseram, mas não precisa ler tudo. Até porque aqui estão as emendas, e muitas foram recusadas. Eu queria saber por que foram recusadas. Eram 17 emendas relacionadas com a educação. Eu queria reapresentá-las. Eu queria discutir para saber por que elas foram recusadas. Nós tínhamos, para ser sérios mesmo, de ler tudo. Ou de pedir a alguns assessores que lessem tudo, mas não dava nem isso. Mas mesmo que não fosse feita essa análise cuidadosa, é um direito que se tinha e pelo qual a gente tem que lutar. A gente tem que lutar até pelos direitos que não usa de vez em quando, mas que eles têm que estar presentes, porque vai chegar o dia que a gente vai querer usar. E eu temo que outra vez, pela urgência, nós tenhamos que fazer outra vez aberração, como disse o senador Renan ontem, ao falar que a maneira, não a lei, a maneira como a gente estava votando era uma aberração e que seria a última vez. Eu lamento muito que a gente tenha, antes de cometê-la, dito que ela é a última. Isso talvez seja também uma aberração. Obrigado, senador. Vossa Excelência merece todo o nosso respeito.